A dor da rejeição é dilacerante. Quando ela vem de quem deveria amar e cuidar, então, uau, como que a gente lida? Aceita o chá de coragem? Oi, Elisama, tudo bem com você? Desejo muito que sim. Me vejo um pouco em como você em alguns pontos, então eu adoro te ouvir, te ver e ler. Eu tenho 48 anos, 2 filhos e um marido. Mas meu chazinho com você é sobre uma pergunta que minha irmã me fez, 3 meses depois da morte do meu pai. Meu pai morreu agora em março, mas não sinta muito porque ele não valia nada não. Antes de chegar na pergunta efetiva, eu te darei uma breve visão dessa minha vidinha. Meu pai se separou da minha mãe e dos filhos quando eu tinha 19 anos. Tenho mais 3 irmãos nesse casamento. Raramente vimos ele porque, por sua vez, também nunca cumpriu com sua obrigação legal, a pensão, com meus 2 irmãos mais novos. Ele foi morar com minha madrasta depois de 1 ano traindo a minha mãe. Ele traiu minha mãe a vida toda. Ele fazia o papelzinho de contar a história triste para as amantes e nós, os filhos, viramos o demônio na opinião da minha madrasta, que também não permitia, com o consentimento dele, os nossos encontros. Desse segundo casamento, meses depois, nasceu minha irmã, que só foi se relacionar com a gente depois dos 18 anos e contrariando a mãe, que dizia que era muito melhor ela não se envolver com a gente. Ficamos em contato com ele por muitos anos. Esporadicamente o víamos e assim foi seguindo. Minha irmã também a víamos esporadicamente e seguimos. Ela me ligou para contar que nosso pai havia morrido e que a mãe dela nos proibiu de ir ao velório. Meu irmão do meio foi o único que foi e foi maltratado. Passando 3 meses, um dia do nada, minha irmã começa muito simpática a contar do dia dela, da viagem para Portugal, e eu achei estranho toda aquela simpatia. Ela nunca me distratou, mas ela é mais depressiva, não é muito animada. Mas eu embarquei e falamos o dia todo. Porém, avisei para o meu marido: tem caroço nesse angu. Dito e feito, um pouco antes de dormir, a pergunta chegou. Minha mãe quer vender o carro do pai e quer que vocês abram mão da parte de vocês no que ele deixou. É possível? Aquela pergunta me dói até agora, porque para mim não foi da ordem do valor do objeto, e sim da ordem de continuar não sendo reconhecida como filha. Eu chorei muito. Disse para ela que esse seria um assunto de advogada para não influenciar nossa relação, mas ela insistiu em se meter. Um dia, a advogada entrou em contato com a mesma pergunta da minha irmã, e eu só passei o contato do meu advogado e não respondi nada. Para o meu advogado, eu disse que nenhum de nós abriríamos mão de nada sem saber do que estávamos falando. E meu advogado respondeu isso para a advogada. Incrivelmente, 10 minutos depois, recebi uma enxurrada de mensagens de acusação da minha irmã por não termos aceito o que a mãe dela queria. Eu, pacientemente, tentei me explicar, mas não houve forma. No fim, ela ainda disse: o fato de vocês não aceitarem abrir mão já é motivo para minha mãe ter dito: eu não falei que eles não prestavam? E foi tão dolorido, e está sendo. Foram 30 anos sendo excluídas pelo meu pai da vida dele. E vamos pagar por isso até quando? Desculpa o meio longo, com muita admiração. Gente, eu poderia falar da possibilidade que os homens têm na nossa sociedade de escolher quando eles vão ser pai, de simplesmente ir embora, de decidir que se separam da família inteira, não somente da mulher, de só manter um vínculo com os filhos quando a esposa está por perto. Mas eu não quero chover no molhado, isso a gente já sabe. Eu quero trazer outras perspectivas nesse momento. A primeira delas é que, sim, é injusto pra caramba pensar que a sua irmã e a esposa do seu pai, a viúva, não conhecem o mesmo homem que você conheceu. Você tem muitas dores para lidar nesse momento. Você tem a dor de ter sido rejeitada pelo teu pai aos 19 anos. E tem uma rejeição que dói muito quando a gente é pequenininho, que a gente fala: "Nossa, ele não viu, ele não me viu crescer, ele não esteve perto", mas ele
continuou te rejeitando após 19 anos de convivência. É como se ser você não fosse o suficiente para manter ele por perto. E lidar com isso no nosso inconsciente, na nossa cabeça, entender que não tem nada a ver com quem você é, com o que você tinha ou não tinha para ofertar, mas sim com quem ele é, porque ele abandonou a família inteira, é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Então você tem esse luto dessa rejeição e um luto de perceber que ele foi provavelmente para sua irmã um outro pai. E que nessa outra família que ele ficou até falecer, ele foi uma outra pessoa que vocês provavelmente não conhecem. E como é injusto, né? Como é injusto que nessa outra família a história seja diferente. Que quando ele conta as coisas, a história é que vocês não prestam. A história é que vocês não valiam nada. No comecinho do e-mail você me diz: "Não sente muito não, porque ele não valia nada". E ao longo do e-mail você me diz que a tua madrasta diz, a esposa dele diz, que vocês não valem nada. Como é um jogo de empurra-empurra numa culpa que nunca foi de vocês como filhos. Como ele teve a coragem, a coragem não, a falta de sensibilidade, de honestidade, de presença, de o mínimo, né, pra culpar uma adolescente de 19 anos e os 3 irmãos pequenos pelo afastamento. Mas é uma história que ele precisou contar pra ela e foi a história que ela precisou acreditar. E eu acho que nessa conversa inteira tem algo que dificulta muito o luto. Quando a pessoa que a gente, de alguma forma, tem um vínculo, sendo ele saudável ou não, morre, a a história ganha um ponto final, sabe. E como filhos, mesmo que a gente não assuma, mesmo que a gente nunca admita, a gente queria se dar bem com os nossos pais. A gente queria. A gente queria que a gente sempre vai querer que eles assumam os próprios erros e chamem a gente para conversar de uma forma muito honesta. E caramba, olha só, essa pessoa melhorou, a nossa relação melhorou, essa pessoa um dia me pediu desculpas, essa pessoa um dia reconheceu que a falta dela, que a ausência dela, que o menosprezo dela me doeu e teve consequências na minha vida e tá aqui me pedindo desculpa, caramba, que bom. Mesmo que você não pense, mesmo que você não nomeie, essa esperança pequenininha, ela tá aí escondidinha em algum lugar. Mas aí ele morreu, não tem mais esperança. Você agora tem que lutar com a história que terminou assim, sem nenhuma grande reviravolta, sem nenhum milagre no final. Você não vai ter uma história bonita para contar para ninguém sobre o teu pai. Você não vai ter uma história para falar depois de não sei quantos anos, 30 anos, se a gente se vê, ele se aproximou, e ele me pediu desculpas, ele foi tão presente, ele foi um avô maravilhoso para os meus filhos e morreu com a gente se entendendo. Você não vai ter isso para contar. E esse luto essencial que você deu nome, foi assim que acabou essa história. Foi assim que acabou a nossa relação. Ele nunca reconheceu, ele nunca assumiu a própria responsabilidade, ele nunca viveu de verdade do meu lado. Eu não tive o pai que eu merecia ter, que eu gostaria de ter. Assumir isso dá um corpo diferente para o luto, sabe? Porque aí você consegue chorar por você e pela criança. Você consegue chorar a morte dele e a morte da esperança. E eu não sei se aconteceu com você, mas já aconteceu com amigas próximas, de do pai ou da mãe falecer em um momento de muita distância, e e a pessoa ficar com raiva de si mesma. Eu falei: "Eu tô chorando por ele, eu tô chorando por essa pessoa que me abandonou, eu não acredito que eu ainda tô chorando por ele, eu não acredito que eu ainda tô sentindo algo por essa pessoa com que porque eu não deveria sentir". Cara, não faz isso. Não briga com os teus sentimentos.
Não briga com os teus desejos de filha. Não briga com o teu desejo humano de apego. Com o teu desejo de filhote de ser cuidado. Não briga com algo que é inerente da tua humanidade. É triste, cara, sim. E você pode chorar, e você pode sofrer, e você pode ficar muito magoada. É triste. E você pode sentir: "Caramba, a história com meu pai terminou sem um final feliz. Não passamos por Hollywood. Não teve reviravolta, foi isso aqui". E aprender a lidar com essa dor. E aí você fala algo que mexeu comigo. Você fala: "Elisama, até quando eu vou pagar pelo abandono dele?". E eu quero te devolver com uma pergunta: você vai pagar algo que você não deve? Quem deve o quê? Quem errou? Quem tinha responsabilidade? Quem tinha culpa? O afastamento dele é algo que você tem que pagar. A escolha da palavra pagar, e me desculpa gente, eu não consigo desligar a psicanálise em mim. A escolha da palavra pagar ela é muito interessante, sabe. É muito interessante que você pense que você tem algo a pagar pelo distanciamento dele. Você tinha muito a receber, entende? Você vai ficar com essa conta em aberto, que ele não vai te pagar, que ele não te pagou. E que sofrido não ter sido reconhecido por ele, e agora não está sendo reconhecida por quem está cuidando da memória dele. O que está acontecendo agora, dessa nova família falar: "Tá vendo só, eles não prestam, agora eles só querem isso, eles não vão assinar", é uma continuidade de um comportamento que é dele. E aí eu quero te convidar para tirar essa palavra pagar aqui, de algo que você deve, que é você quem tem que pagar, e encarar o caramba, essa dívida vai ficar em aberto. Se a gente inverte, até quando eu vou pagar e investe pra caramba, essa dívida vai ficar em aberto? Vai, vai. Eu não tenho nenhuma palavra pra te dizer que isso vai ser curado, que vai chegar no momento que você vai olhar pra tua história e vai ser absolutamente neutro. Eu acho isso tão ilusório, sabe. Eu acho tão injusto, tão cruel, porque a gente fica esperando chegar nesse lugar, que vai ser neutro, e não vai ser neutro. Essa história vai te doer, mas sabe o que eu acredito? Eu acredito que as dores, elas saem da centralidade da nossa vida. É como se você conseguisse, com o tempo, com maturidade, com muita terapia, arrumar uma estante, na estante um lugar dessa dor. Ela não vai embora, ela ela vai estar na tua existência. É uma marca, é uma cicatriz, ela viveu, é um trauma, ele tá ali. Mas ela tá guardada, ela tá quietinha ali, ela não vaza, sabe. Ela não contamina tudo ao redor, ela tá ali. De vez em quando vai vir alguma coisa que vai tirar ela do lugar, que vai mexer nessa dor, que vai cavucar essa dor, você fala: "Ai meu Deus do céu, achei que ela tinha passado, achei que eu não ia nunca mais lidar com essa dor e ainda dói. Caraca, que merda". Vai acontecer. E com o passar do tempo, você vai desenvolvendo as suas habilidades de pegar essa dor de novo, dar contorno para ela e colocar num lugar menos central. E colocar num lugar que não te define. E colocar num lugar que ela é só mais uma dor da tua história e que tá ali no meio de tanta coisa que aconteceu nesses 30 anos. Teu casamento, os teus 2 filhos, as viagens que você fez, os encontros que você teve, as gargalhadas, os gozos, os choros, as descobertas. Essa dor ela vai ser mais um pedacinho nessa colcha de retalhos enorme e complexa que é a tua vida, sabe. A gente não pode alimentar a ilusão de que dá pra gente arrancar um pedaço da nossa história, tirar ela da gente e falar: "Isso aqui não faz parte de mim", porque não dá.
A gente não escolhe isso não. A gente pode ir aprendendo a lidar com a dor, ir aprendendo a lidar com o medo, ir aprendendo a lidar com a frustração, ir aprendendo a lidar com a decepção. A gente pode ir aprendendo a lidar com a angústia, a gente pode ir aprendendo a lidar com falar para os filhos: "Por que que o vovô nunca apareceu aqui?". A gente vai aprendendo a lidar com isso, sabe. Com muito colo, com muito cuidado, com muita terapia. Eu não consigo imaginar como doeu para vocês serem proibidos de ir para o velório dele. Não que você quisesse se despedir deste pai, mas não ter nem a possibilidade é de uma crueldade. O teu irmão não poder, que ele chegou lá e foi maltratado, é de uma dor, e é uma dor que só vocês entendem, sabe. É uma dor que só vocês conhecem. Há um tempo, eu conversava com uma pessoa sobre o atual marido dela. E ela absurdamente apaixonada por ele, ela falava desse cara com o olho brilhando, que relacionamento lindo, e eu achava que era um relacionamento bonito, ela falava sempre falou dele com muito amor. E aí ela me contou de quando conheceu ele, a gente foi contar sobre a história deles. E em determinado momento ela me contou da ex, que ele não falava com a ex, e que ele já falou com ele falou, contou pra ela que ele diz que ele errou com a ex, mas que ela também, se você já ouviu os outros episódios, você sabe o peso do você também, mas que ela também nunca perdoou, que ela também nunca lidou direito e que os filhos ficaram ao lado da mãe o tempo inteiro e ignoraram ele. Cavucando a conversa, eu descobri que ele tinha batido na ex, na frente dos filhos. Mas a narrativa que ele criou para essa nova esposa, que era a pessoa que eu conheço, era que assim, que ele se arrependia muito, que ele tinha perdido a cabeça, que foi um dia muito difícil, que ele nunca tinha feito isso na vida e que como assim ela não perdoou? E ele era uma pessoa tão diferente com ela. Ele era uma pessoa tão amável, um cara tão cuidadoso, um cara que cuidava com tanta dedicação, que ela não conseguia imaginar como os filhos não queriam proximidade com ele. Como que essa mulher não perdoou? E ela nunca entendeu que o cara que ela conhecia, e que ela conheceu anos depois, não era o cara que tinha criado aquelas crianças. Não foi o cara que tinha batido na ex. O cara que ela conheceu foi outra pessoa. E aqui, de quem ela conheceu, ela não pode julgar quem não quer conviver. Só você e a sua família sabem quem é o cara que rejeitou vocês. E ver alguém defendendo a memória de um cara que não parece o mesmo, e trocando, invertendo os papéis e colocando vocês como culpados e culpadas e pessoas ruins, é muito difícil. E eu não acredito que vá mudar, porque é isso, é o que é. Você não teve o pai que você merecia, você não teve a história de vida que você merecia com ele, mas caramba, você construiu outra história de vida, mesmo sem esse pai, mesmo com o abandono dele, mesmo sendo cortada cruelmente da vida dele, como você foi e como você segue sendo, porque veja, quem tá cuidando da memória dele, tá cuidando do que ele falava, da versão dele da história. Não é sobre você. Ele nunca rejeitou você. Quem presta ou não presta não é você. É uma imagem de alguém que nem existe. Eu quero deixar pra você um abraço muito apertado. Muito apertado. Eu quero torcer muito, muito que você encontre bastante colo pra lidar com esse luto. Porque como eu te disse, o luto da esperança infantil, de um reatar, de se entender,
de uma reviravolta milagrosa que a gente não assume nem pra gente mesmo, mas que fica lá guardadinho em algum lugar dentro de nós. É um luto tão difícil, é um luto tão devastador. Eis que a história ganhou um ponto final. Um final que não era o final prometido na novela, na série, no filme. Que você ganhe colo, sabe? Pra lidar com esse ponto final. Mas que você lembre o tempo inteiro que você não tem o que pagar. Eu volto pra palavra pagar. Você não tem o que pagar. Porque você não tem dívida aí. Tá bom? Se você acha que essa conversa pode ajudar alguém, envia este vídeo, este áudio, este episódio. Conversa sobre isso. Quero saber sua opinião, tá? Um beijo e até o próximo episódio.